Começo as minhas palavras cumprimentando aqui a mesa já devidamente citada, na pessoa do nosso homenageado e uma das personagens políticas mais importantes que o nosso país tem, que cumpriu um papel fundamental pela redemocratização do Brasil, que é o nosso presidente José Sarney, que está aqui conosco nesta manhã, nesse momento tão importante. Cumprimento ainda todos os ministros aqui presentes, na pessoa da ministra Gleisi Hoffmann, já aqui devidamente citada. Cumprimento os presidentes de partido aqui presentes, na pessoa do presidente do MDB, partido do presidente Sarney, o deputado Baleia Rossi, que também nos honra muito com a sua presença, e estendo esse cumprimento a todos os presidentes de partido aqui presentes. Cumprimento ainda os excelentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal, além do nosso presidente Luiz Roberto Barroso, o ministro Gilmar Mendes, nosso decano do Supremo Tribunal Federal, e o ministro Dias Toffoli, também aqui presentes. Cumprimento o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Aloísio Correia da Veiga, e cumprimento o ministro André Ramos, que aqui representa o Tribunal Superior Eleitoral. Estendo também o cumprimento a todos os embaixadores aqui presentes, que representam seus respectivos países. Senhoras e senhores, esta homenagem não é apenas um olhar para o passado, porque a democracia não é um ponto de chegada, mas um compromisso que todos renovamos diariamente. 4 décadas se passaram desde aquele março de 1985, quando o Brasil retomou a normalidade do Estado de Direito. Após mais de 20 anos sufocada, a nação brasileira finalmente respirava o ar puro da democracia. Os últimos 40 anos não transcorreram sem desafios, sem lutas e sem novos aprendizados, é claro. Mas foram também, e acima de tudo, 4 décadas de um país que decidiu caminhar de cabeça erguida sob o sol luminoso da democracia, sem se curvar à sombra do medo e das incertezas. Senhoras e senhores, nasci depois desse marco. Carrego a responsabilidade de representar uma geração que tem a democracia como um princípio básico. Se hoje vivemos em uma nação onde a liberdade de votar e ser votado é um direito assegurado, onde a expressão de ideias e pensamentos é livre e onde o poder emana do povo, devemos isso a homens e mulheres que não se acovardaram diante de um dos períodos mais desafiadores deste país. A liberdade de que hoje desfrutam os mais de 200 milhões de habitantes do nosso país é resultado da ação destemida dos brasileiros que foram às ruas em defesa das diretas já e também do empenho incondicional de personagens fundamentais da nossa história. Tancredo Neves foi um desses nomes, cuja coragem e compromisso com o Brasil pavimentaram o caminho que levou esta nação à terra prometida da liberdade política. Estadista habilidoso, conciliador nato, soube unir forças diversas em torno de um ideal maior, a restauração do regime democrático. Sua eleição em 1985 representou o triunfo da esperança por um futuro melhor, da conciliação sobre o confronto, da voz do povo sobre o silêncio imposto. A liderança de Tancredo ecoa na história,
como um símbolo da transição pacífica e do compromisso inabalável com um Brasil livre e democrático. E, felizmente, ele não esteve sozinho nos caminhos que pavimentariam a reconstrução nacional. É imperioso falarmos hoje de um brasileiro ilustre, que ocupa lugar de destaque na redemocratização e que merece todo o nosso respeito e reconhecimento. Falo de José Sarney, um homem cuja trajetória se confunde com os alicerces da nova república. Um líder que, com sabedoria e determinação inabaláveis, soube conduzir o Brasil pelo delicado caminho da transição, garantindo que a esperança de uma nação inteira não fosse apenas um sonho, mas uma realidade palpável e livre de retrocessos. Quando a democracia ainda era uma ideia frágil, ele ajudou a construir os fundamentos sobre os quais erguemos o nosso presente. Com sua liderança, foram assegurados direitos civis, fortalecidas as instituições nacionais e garantida a estabilidade política necessária para a elaboração da Constituição de 1988. Sob o comando de Ulisses Guimarães, a Câmara dos Deputados protagonizou o renascimento da nossa democracia com a Constituição de 1988. Documento máximo do ordenamento jurídico brasileiro, espinha dorsal do Brasil livre em que vivemos hoje. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Como muito bem disse o Dr. Ulisses, todos os nossos problemas procedem da injustiça. Portanto, é dever desta casa e de todos os brasileiros estarmos sempre atentos para combater as injustiças, sem nunca esquecer que a maior de todas as injustiças é privar um povo de sua liberdade. A democracia não é uma conquista definitiva, senhoras e senhores. É um fogo sagrado que ilumina e aquece, mas que se apagará se não for constantemente alimentado, trazendo de volta as trevas. O passado nos ensina que, se a liberdade for negligenciada, sempre haverá mãos dispostas e ávidas por confiscá-la. Se hoje posso estar aqui, presidindo a Casa do Povo Brasileiro em plena democracia, ocupando a mesma cadeira que antes foi ocupada pelo grande Ulisses Guimarães, devemos todos nós àqueles que, como Tancredo, Sarney e o próprio Ulisses, seguraram a tocha acesa quando muitos já haviam desistido ou tombado pelo caminho. Esses brasileiros de fibra provaram mais uma vez que mesmo a menor das chamas é capaz de vencer a mais opressora escuridão. Dessa maneira, ao celebrarmos hoje esses 40 anos, fazemos mais do que lembrar, reafirmamos que o Brasil pertence ao povo, que as instituições e as liberdades individuais são inegociáveis, que a democracia é o único caminho legítimo para a grandeza desta nação, que não aceitaremos jamais o sequestro de nossas liberdades duramente conquistadas 40 anos atrás. Presidente José Sarney, sua história é a prova viva e inspiradora de que, há 40 anos atrás, o Brasil soube escolher bem o caminho que deveria trilhar, o caminho da democracia, da liberdade e do respeito à Constituição, um caminho do qual não nos desviaremos. Podemos celebrar, mas nunca esquecer. A democracia é um bem inegociável. Seguirei usando a Carta Magna como uma bússola na defesa do Brasil e dos brasileiros.
Viva a democracia, viva o Brasil. Muito obrigado.